Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o livro Universalismo Crístico, de Roger Bottini Paranhos e Hermes Trismegisto. Então, essa daqui vai ser a parte 5, onde nós vamos começar estudando o capítulo 5, que é a ciência aliada à espiritualidade, que este daqui é justamente o terceiro pilar do universalismo crístico. Antes da gente começar o estudo aqui hoje, sempre o recadinho de sempre. Então, se você quiser, pesquisa no canal, tem playlists com todos organizado com todos os vídeos por autor, né? Então vai ter todas as partes do vídeo lá. E assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura da obra original. Recomendo fortemente a leitura da obra original. Se você quer entender um pouco mais por que esta recomendação, na primeira parte da playlist aqui, da parte 1 do livro, quando eu começo a falar do livro lá, da parte 1, eu vou entrar em detalhes por que esta recomendação, tá bom? Não vou ficar falando aqui, porque senão fica, quem tá vendo um vídeo depois do outro, fica muito cansativo. Ficar escutando a mesma coisa, né? Com frequência. E é isso daí. Se você puder, as coisas que às vezes o YouTube fala, né? Que pro vídeo ganhar mais alcance, se você puder curtir o vídeo, compartilhar, comentar, para aí o algoritmo espalhar mais o vídeo. Então vamos lá, gente. Recapitulando aqui, porque é rapidinho, eu acho que vale muito a pena. Primeiro, tô olhando aqui nas minhas anotações para falar bem bonitinho do jeito que tá no livro. Primeiro pilar do universalismo crístico: amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Segundo pilar do universalismo crístico, que nós vimos no vídeo passado, que era crença na reencarnação e no karma. E aí nós vimos por que é tão importante isso. Nós vimos lá. Hoje, terceiro pilar: busca incessante pela sabedoria espiritual, aliada ao progresso filosófico e científico. Entende? Então vamos refletir um pouco sobre isso. Enquanto eu estava fazendo essa palestra, o Rafael, ele vai trazer pontos para nós sobre isso. Mas antes de eu entrar nesses pontos, ele vai contar um caso bem interessante aqui para nós, que é o seguinte. Uma mulher está pensando em se separar do marido. E aí ela fala assim: pô, eu vou me separar, mas eu quero encontrar o homem perfeito. E aí ela vai e fala com um grande mestre, né? E aí ela sai para procurar desse homem, procura em todos os países, em todos os cantos. E aí eis que ela encontra um homem perfeito. E aí quando ela encontra, ela fala: nossa, encontrei o homem perfeito. Que é bonito, que é lindo, que é rico, que vive com todos os valores conforme eu vivo, que gosta de tudo que eu gosto. Nossa, um homem perfeito. E ela chega e fala: nossa, encontrei você. Estava procurando um homem perfeito para eu casar, para eu ser feliz. E aí ele fala para ela: ah, que bom. Eu também estou procurando a mulher perfeita. Você encontrou? E aí a mulher vai e pergunta pro mestre. Fala assim: nossa, por quê? E aí vem essa reflexão para nós dessa história. Da gente entender que a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, mas a gente não vai ser perfeito. Não que a gente não vai ser perfeito, em um momento a gente vai ser perfeito, né? Mas é que assim, a gente não vai conseguir. Se eu tentar formular de outro jeito, eu vou buscar estudar filosofia. Eu posso estudar muito filosofia, mas se eu for às vezes esperar exercer um trabalho de filósofo dominando completamente filosofia, eu nunca vou trabalhar com filosofia, porque eu nunca vou conseguir entender completamente a filosofia. Bem? Então, da mesma maneira aqui, ela está procurando no outro, mas ela não vai encontrar aquele outro. E tu vê, quando ela encontrou o cara certinho,
ele não reconheceu ela. Por quê? Porque não adianta só buscar o conhecimento. Não adianta só assim, não. Vou pegar o exemplo do filósofo. Vamos ver se eu melhoro um pouco a explicação. Estou lendo todos os livros de filosofia. Todos. Todos. Porque eu quero ser um baita de um filósofo e quero trabalhar com filosofia. Mas se eu ler os livros e não trazer para mim aquele conhecimento, eu não vou ser um bom filósofo. Não importa que eu li todos os livros de Sócrates, de Platão, de Marx, de Nietzsche, de Voltaire, não importa. Eu tenho que trazer para mim. Então, quando o universalismo crístico vem e nos traz essa importância desse terceiro pilar, de sempre estar buscando sabedoria, a sabedoria não é só no âmbito físico. Como tu vê, a gente viu lá, sabedoria filosófica e científica, sabedoria espiritual. Então, em todo o espectro da sabedoria. Entende? Então, que é o caso da mulher ali, que é a historinha, né? Então, você vê, ela estava procurando externamente, mas ela não ia encontrar, porque às vezes não é só no externo. Interessante buscar características. Show! Você está se qualificando, você está buscando, mas não é só isso. Tem? Como não é só estudar, por exemplo, a filosofia, falar, nossa, vou só estudar filosofia. Não é o suficiente. O que o universalismo crístico fala assim, não é muito importante, mas não é só estudar filosofia. Como não é só estudar ciência. Ah não, eu vou só estudar ciência. Vou estudar, nossa, eu vou estudar matemática, eu vou estudar física, eu vou fazer um mestrado, um doutorado. Importante, muito importante. Nós temos que entender o mundo físico. Mas não é só a ciência não tem todas as respostas. E nós temos que estar abertos a mais do que isso. E não é só estudar o espiritual também. Eu não posso chegar e falar assim, não, show. Vou pegar só livros espirituais, vou subir numa montanha e vou ficar só estudando livro espiritual, rezando todo dia. Só isso. É o suficiente? Não, está errado, é doença. Não é só para tu viver espiritual. Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós precisamos viver as coisas ligadas à matéria. Entende? Porque se fosse para viver só espiritual, a gente estava no plano espiritual. Então, esse terceiro pilar vem, primeiro, pontuar, na minha interpretação, né? Pontuar o desenvolvimento nas três áreas, não cair nessa armadilha, nessa falácia que a gente vê muito, do cara, às vezes, por exemplo, ele estuda muito a área científica, e aí ele se fecha para o conhecimento espiritual. Pô, tá errado. Tem? Então não é só estudar uma área, é estudar esse conjunto. E isso é muito importante, que é o que está lá, ó, vamos reler de novo. Ó, busca incessante pela sabedoria espiritual aliada ao progresso filosófico e científico. Então é a busca incessante. Então não é assim, eu vou estudar um pouquinho. Ou o que às vezes acontece, estuda, aí vai se qualificar, vai ficar uma pessoa cada vez melhor, independente de qual área, aí começa a converter aquele conhecimento em alguma questão, né? Então, estudei muito, então eu ascendi no meu trabalho espiritual. Estudei muito, então consegui um bom emprego. Eu consegui ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa que tem um conhecimento. Não cair naquela armadilha de falar assim, não vou estudar mais. Que não, porque sempre tem um novo. Entende? Nós sabemos disso. Sempre tem um novo. Então não é assim, eu estudei espiritismo, fechou, então não tem mais nada. Eu já li todos os livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de Kardec, fechou. Não, tem novos conhecimentos chegando, graças a Deus. Então não é para se fechar um novo. Eu tenho um pós-doutorado em física. Nossa, meu pós-doutorado e eu estudo há 20 anos física de partículas. Mas vai chegar um novo. Não é aquilo ali, não é todo o conhecimento ali. Entende? Então, é muito importante a gente entender que isso é vital. Muitas pessoas caem nessa armadilha de se fecharem para o novo. Entende? Por isso que isso aqui é um pilar tão fundamental do universalismo crístico. A gente viu o amor. A gente entender o karma e a reencarnação. Para a gente entender todo o funcionamento do universo e se abrir para este conhecimento. E aí,
esse tripé vai nos fazer estar aptos a habitar uma nova terra e construir um novo mundo melhor e construir uma vida melhor para nós, tomando decisões melhores. Então a gente estudou um monte, estudou muito, mas muito. Tem? Mas vai ter coisas novas para nós aprendermos. A gente não pode se fechar. A gente não pode cair nessa armadilha da arrogância, porque quando a gente se fecha, a gente não evolui. Imagina se a gente tivesse parado lá atrás. Tem? Aí vamos olhar os grandes mestres. Jesus, nosso grande mestre, ele parou de estudar, ele parou de se desenvolver? Não. Continua se desenvolvendo e não vai parar, porque Deus é progresso, Deus é evolução. Tem? Então muita coisa. Vou só pontuar para vocês aqui entenderem. Não vou entrar aqui no mérito, porque não é o mérito desse nosso estudo de hoje. Mas eu estou fazendo a leitura do livro Muito Além do Horizonte, de Jean Valjean. E aí tem uma parte que Jean Valjean vai nos explicar que lá, em 1850, de novo, não vou entrar no mérito aqui. Quando terminar a leitura, vai vir para o canal todo o estudo dessa obra. Só vou pontuar para a gente entender. Tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo. No momento da publicação dele, eu estou publicando ele, não estou publicando o próximo, mas é o próximo que eu vou começar a gravar, finalizando o estudo dessa obra. Tá? Então, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode ir lá na playlist de Jean Valjean e procurar pelo livro Muito Além do Horizonte. Aí não sei qual parte que vai estar lá. Mas é o seguinte, 1850 até 1990 foram 140 anos muito críticos para a evolução dessa humanidade. E aí, a espiritualidade vai trazer por Jean Valjean o conhecimento de que se a humanidade terrena tivesse comprado minimamente o plano encarnatório nesses 140 anos, além da gente ter evitado Primeira Guerra Mundial e uma série de outros flagelos e sofrimentos, Jean Valjean nos fala, que os mentores passaram para ele, a gente não tem ideia do mundo que nós teríamos no século XXI. Então a gente pensa assim, será que a gente teria um mundo? Quanto que nós teríamos avançado? A gente não tem ideia. Por quê? Porque são coisas que talvez, se eles falassem, não, por exemplo, vocês iam ter erradicado a fome, erradicado a doença, ia estar todo mundo, sei lá, de carro voador e prosperando, acabou a pobreza. Aí as pessoas dizem, coisa de ficção científica, nunca, para. Eu falo assim, gente, por exemplo, imagine o quilate do mundo que a gente não ia ter construído. Se a gente tivesse minimamente seguido o planejamento da espiritualidade maior. A gente sabe, né, que não foi isso que aconteceu, porque estourou a Primeira Guerra Mundial e olha tantas coisas. E olha quantas coisas de dor e sofrimento nós estamos passando em 2026. Entende? Agora, por que acontece isso? Existem vários motivos, claro, em cada caso, uma análise e tudo mais. Mas a gente tem essa questão, não sei se é uma questão às vezes até psicológica, de se acomodar no conhecimento. Então a gente estuda alguma coisa, fica bom naquilo e se fecha. E aí não pode cair nessa armadilha. Por isso a importância de a gente sempre estar estudando. Tem? O vídeo que saiu antes desse daqui, do Evangelho do Lar, que eu gravei hoje. Estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o Evangelho no Lar. Terminamos o estudo da questão 226 e vimos quanto estamos estudando nesse capítulo. A espiritualidade vem nos falar da importância de nos tornarmos, para quem trabalha com mediunidade, o melhor médium possível estudando. Para quê? Para estar mais capacitado para ser a melhor ferramenta possível nas mãos de Deus, nas mãos da espiritualidade do bem. Entende? Porque como é que nós vamos construir um mundo melhor se toda hora a gente ficar se emperrando? Então aí vem a espiritualidade, faz todo um trabalho, encarna os espíritos com a missão de trazer um novo conhecimento. Aí essa humanidade que já tem essa tendência de pegar aquele conhecimento espiritual e botar na caixinha, né? Aí tem a caixinha que era o cristianismo, aí tem a caixinha que é o protestante, aí tem a caixinha que desmembrou o protestante em 2, aí tem a caixinha que o protestante daqui a pouco desmembrou em 50 caixinhas protestante, aí tem a caixinha do espírita,
Não, agora nós vamos trazer um novo, da revelação cósmica. Ah não, aí tem que ter a caixinha da revelação cósmica. Ah não, peraí, mas nós vamos trazer o universalismo. Ah não, aí tem que ter a caixinha do universalismo. E aí, gente, isso é uma pouca dificuldade. Então se a gente entender e exercer esse terceiro pilar, a gente resolve isso, por exemplo. Por quê? Porque, pô, tô aqui na minha caixinha, pô, mas eu entendi essa importância. Que é o que Deus está nos pedindo. Esse universalismo crístico vem de Deus, que é o futuro, né? Da nossa maneira de... Eu estou tentando evitar a palavra religião, né? Porque não é religião do futuro, porque as religiões ainda bem vão acabar, mas é a nossa maneira de se conectar com a espiritualidade, de se conectar com Deus, né? Então, se a gente está com isso na consciência, a gente vai buscar, tem conhecimento lá, show, quero aprender. Não vou ficar, não, só vou aprender o que está na minha caixinha aqui, né? Então já se resolve um monte de problemas, né? E isso daí, eu estou falando aqui no âmbito espiritual, por exemplo, citei exemplos no âmbito mental, no âmbito científico, filosófico, né, científico, mas isso vale para várias situações, entende? Isso vale para a nossa vida, como a gente se tornar uma pessoa melhor, não se fechar, falar assim, ah não, eu já evolui o suficiente. Nossa, eu não tenho mais o que evoluir. Não tem? Será que tu não está olhando? Porque com certeza tu tem o que melhorar. Todos nós que estamos encarnados aqui temos uma questão a melhorar. Ah não, mas isso daí não é a mesma coisa, não é sabedoria. Não é o que é sabedoria? É conhecimento aplicado. Então, pô, você tem todo o conhecimento? Você está sabendo aplicar o conhecimento? Será que não tem algum ponto que tu acha que tá bom, mas fazendo uma reflexão tu vai ver que tu consegue melhorar muito mais? Né? Então isso é para nossa vida pessoal também. Não é só para essas áreas, né? É pra gente olhar às vezes no pequeno, dentro de nós, falar, pô, o que eu posso melhorar, cara? Né? Pô, tô fazendo aquela análise dessa situação aqui, com esse olhar, pô, análise legal. Mas será que não tem mais coisas para me analisar? Será que eu tô olhando da melhor forma sobre esse tema? Um tema qualquer, né? E aí, ainda na mesma palestra, depois de contextualizar a importância de se estudar, a importância de estar trabalhando todos os temas, né, que eu conversei com vocês aqui agora, Rafael vai falar do seguinte, de que a ignorância, nós sabemos disso, né? A ignorância traz a tristeza. Existe aquele conhecimento muito famoso, né, aquele ditado, que é até falado no Matrix, né? Primeiro, que o Cypher tá comendo a carne lá, ele fala assim, a ignorância é uma benção. Não, não é. Pode parecer uma benção num olhar superficial, pode, porque as pessoas ignorantes, tem muita gente que diz, quanto mais se estuda, mais triste se é. Mas é que a tristeza não está em estudar. A felicidade não está na ignorância. A ignorância traz dor e sofrimento. É que naquele recortezinho que você está analisando, pode parecer muito bacana. Mas se você expandir a tua consciência, ou analisar por um tempo maior, vai se ver que a ignorância é sofrimento. E por que estudar tanto deixa as pessoas tristes? É porque elas estão estudando, elas estão expandindo suas consciências e estão vendo o mundo como é. Então se você vive na sua bolha, você está vivendo numa casa fechada, né? A história da caverna de Platão, né? Tá todo mundo vivendo na caverna, tá todo mundo feliz lá na caverna, olhando a sombra na parede e achando que o mundo tá normal. Mas aquilo ali é uma vida plena, uma vida feliz? Não. Mas pode chegar às vezes pro cara que tá na caverna, ele vai dizer, não, eu estou extremamente feliz. Nossa, eu nasci na caverna, tem 10 gerações da minha vida que vive na caverna. Isso daqui é o mundo é só isso. Tu fala, não, meu amigo. Não, meu irmão. O mundo é muito mais do que isso. Ele vai dizer, não, o mundo é só isso. Uma parede com a sombra sendo iluminada lá. Não. Tu já olhou a borboleta? Não, eu vi aqui a sombra dela, não, mas já viu a cor da borboleta? Você já viu quantas borboletas lindas Deus já criou? Tantas cores e tantos formatos? E não é só esse cinza que tu está vendo na parede? Entende? Então essa que é a questão. Uma pessoa que estuda muito, por exemplo, e estiver em Marte, estiver em Júpiter, nossa, ele é ultra feliz. Por quê? Porque é um mundo maravilhoso que ele vai estar. A gente fica triste aqui por quê? Porque vê tantas realidades difíceis, né? E aí, Rafael vai nos falar que a felicidade eterna vai passar por alguns pontos. Entende? Então, primeiro ponto, tomar consciência de Deus.
Então, se nós não tivermos consciência de Deus, não tem como nós sermos felizes. Entende? E faz total sentido. Por quê? Porque Deus é amor, nós já sabemos que temos um pilar de amor. Deus rege tudo. Deus está em tudo. Então, vai passar pelo conhecimento, vai passar pela questão do segundo pilar também. Então, tu vê, Deus está entremeado em tudo isso. Então, se nós não tivermos consciência de Deus, não vamos chegar no máximo da felicidade. Lembrando que a felicidade verdadeira não é aqui, né? A felicidade verdadeira é lá. Aqui no meio de toda essa loucurada aqui, não tem como... A gente vai ter momentos felizes e temos que lutar muito para termos o máximo possível de momentos felizes. Mas a felicidade real, plena, máxima, a espiritualidade fala para nós, não é aqui. É lá no mundo real. Aqui é uma ilusão. Aqui é Matrix. Aqui a gente não vai ter a plena felicidade. É lá. Lá no plano espiritual, no mundo real. Segundo ponto. Amar a nós mesmos todos os dias. Entende? E aí vamos refletir de novo. A gente tem consciência de Deus. A gente está buscando melhorar. A gente sabe da importância do amor. A gente sabe da importância dessa energia tão poderosa que é o amor. Como é que eu vou amar o meu amiguinho se eu não amo a mim mesmo? Não tem como. Eu posso dar uma laranja se eu não tenho laranja? Não posso. Eu tenho que ter laranja para eu conseguir dar uma laranja, né? Então como é que eu vou dar amor se eu não amar a mim? E aí paramos aqui um segundo. Não vou entrar no mérito da questão para não perdermos o foco. Quantas pessoas hoje em dia estão se amando? Já pensaram sobre isso? Quantas pessoas hoje em dia estão destruindo, literalmente, né? Destruindo seus cérebros com esses vídeos curtos, com esses algoritmos de coisa de IA, super bombardeando o nosso cérebro com mega informação. Então o cara tá nos vídeos curtos, dando aquele monte de dopamina, aí ele vai lá pro site de notícia que fica bombardeando com um monte de informação, e aí ele vai às vezes pesquisar um tema, aí ele nem pensa, ele nem raciocina, porque ele joga na IA, o que a IA falou ele acredita. Pô, mas isso é amor por si próprio? Não está exercendo o seu pensar? Não está olhando o que a ciência fala sobre os vídeos curtos, por exemplo, essa dopamina, esse pico de dopamina pequenos e contínuos, que é o tal do brain rot, né? Que é destruir o cérebro, comer o cérebro, roer o cérebro. Você fala assim, pô, mas você está se amando? Será que é a pessoa que às vezes está tomando decisões de estar se afundando em vícios, pô, será que ela está se amando? Então se ela não está se amando, ela não vai conseguir ter felicidade plena. Ah, Cris, mas eu fui na festa, bebi um monte, nossa, foi tão legal. Saí de lá, nem sei como, que eu tomei um porre e estava no chão, só acordei em casa no dia seguinte. Tu acha que isso é felicidade? Mas não é nunca. Isso pode ser uma euforia. Isso pode ser, dependendo do nível de consciência, pode parecer legal. Às vezes para a matéria pode ser gostoso, para carne, esse tipo de coisa. Mas no dia seguinte é ressaca, já é um indício de que está errado. E o teu corpo físico, ele vai aguentar isso? Opa, então significa que está errado. Né? Mas não vou entrar muito no mérito. Só estou comentando só para instigar, né? Terceiro, pôr em prática as afirmações que nós fazemos. Olha que importante. Para a gente conseguir ser feliz é não ser hipócrita. É o que Jesus falava. Hipócritas, então não ser hipócritas. Vou fazer uma afirmação, vou vivê-la. Eu quero me tornar um ser humano melhor. Então que eu viva essa busca por ser um ser humano melhor. E não só isso a boca para fora. Entende? Ah, não, eu quero desenvolver o hábito da leitura porque isso vai me ajudar a aprender muitos e muitos conhecimentos. Então que tu efetivamente busque implementar o hábito da leitura. Não fique só nisso, eu queria ler um livro. Ah, mas tu tentou ler um livro? Não, mas eu queria ler. Não, mas eu vou conseguir, uma hora eu vou ler. Tá, mas tu sentou e pegou o livro na mão, tentou folhear, para ler uma página por dia que você quer. Não, eu tô sem tempo, não dá, hoje não deu, essa semana não deu, esse mês. Então se ficar só no discurso, não funciona. Tem que ter ação, né? 4. Nunca guardar rancor. Essa é uma armadilha grande do nosso ego. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis, situações de sofrimento, e o nosso ego não consegue, e às vezes a gente não consegue reagir, ou o nosso ego não consegue reagir da maneira como ele gostaria. E aí a gente cai nessa armadilha que é de guardar o rancor. Então, às vezes a pessoa xingou a gente. O que Jesus nos ensina? Perdoa. Mas a gente guarda o rancor. Não, o cara me xingou. Eu não consegui
reagir, não consegui chegar ali de volta, porque o cara era grandão, eu fiquei com medo de levar uma porrada. Ah não, então não reagir, mas que tristeza, e que agonia, e que desconforto, e a gente ficar guardando esse rancor. E o rancor, não vou entrar no mérito, tá? Mas nós sabemos que o rancor é uma causa de câncer. É uma doença espiritual, o rancor. Então, se a gente ficar guardando rancor das coisas, não teremos a felicidade eterna. Tá? 5. Não termos inveja de ninguém. Pô, essa daqui, reflexão mínima, né, gente? Inveja. Eu queria muito ser aquela pessoa, eu queria muito ter o que ela quer ter. Uma coisa é você falar assim, eu quero ter uma casa bacana, que atenda as minhas necessidades, que seja num lugar que pode ser habitado, que não tenha risco de enchente, de alagamento, de desbarrancar, de nada disso. Perfeito, isso não é inveja. Agora outra coisa é tu querer o que tem o outro. Por que tu quer o outro? Por que você não está feliz com o teu? Você não tem amor por si próprio? Entende? E depois, será que aquilo ali vai te fazer feliz? E depois, será que tu tem o merecimento para isso? Fez essas perguntas? Entende? Então não ter inveja. Porque é muito fácil, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu queria muito que o outro tem. Mas tu quer pagar o preço por aquilo ali? Você tem o merecimento por aquilo ali? Porque é muito disso. A gente às vezes se coloca no lugar e diz, nossa, eu queria muito uma Ferrari. O Neymar tem uma Ferrari, eu queria uma Ferrari com inveja que eu tenho. Mas tu tem dinheiro para pagar a IPVA da Ferrari? Tu vai estar feliz andando naquela Ferrari ou tu vai olhar e dizer, pô, a Ferrari é muito rápida, eu queria um carro mais devagar. Eu não quero andar a 300 por hora. Mas por que tu quer a Ferrari? Por que tu inveja a Ferrari? Será que tu fez por merecer ter uma Ferrari? Entende? Essa discussão é muito mais complexa e profunda. Vamos abstrair muito só para entender. Então o Neymar trabalhou. Daqui eu estou abstraindo muita coisa dessa discussão, mas só para entender. O Neymar trabalhou e gerou riqueza para o mundo, muitas aspas nisso, que justifica ele ganhar um salário alto e comprar uma Ferrari. Que não vão entrar no mérito também se um carro vale todo aquele valor, só para a gente entender. Será que tu está cuidando, por exemplo, da tua vida financeira? Aí você vai dar, Cris, mas eu não ganho 10 milhões de reais por mês. Tudo bem, mas você está cuidando da tua vida financeira? Com a tua realidade de hoje? Porque se o Neymar for porra louca com o dinheiro, também pode fazer besteira. Claro que ele vai ter que ser muito porra louca por muito tempo para ficar na pobreza, né? Mas ele pode torrar todo o dinheiro. Ou às vezes talvez em 10 encarnações, porque é tanto dinheiro, né? Entende? Então assim, fazendo a tua parte, não, pô, Cris, eu tô com a minha vida financeira em ordem. Não estou negativado, não estou devendo. Pô, legal, então tu já está trabalhando no caminho certo. Entende? E aí, será que você está entregando alguma coisa para a sociedade cada vez melhor? Entende? Então, buscando se qualificar para fazer um emprego de maior especialidade técnica e outras coisas. É uma discussão aqui. Eu não vou entrar aqui porque acho que a gente vai desvirtuar demais. Mas o importante é esse. Ter a inveja, se questionar, falar assim, cara, não posso ter inveja. Por que eu quero ter aquilo ali? Eu mereço aquilo ali? Eu quero pagar o preço para aquilo ali? Né? Porque se a gente ficar se projetando no amiguinho, não vai ter felicidade eterna. Faz sentido, não faz, gente? Se eu não estou feliz comigo, se eu não aprendi a amar a mim mesmo, se eu estou guardando mágoa, rancor dos outros, é um veneno para mim, como é que eu vou ser feliz? Plenamente? Não vou conseguir ser feliz plenamente. Porque aquilo vai estar me desconfortando. Aquilo ali vai estar me fazendo mal. Entende? Como é que eu vou ser feliz se eu quero ser o outro? Nunca vou ser o outro. Nunca, porque eu sou eu. Né? 6. Não se apropriar do que não é nosso. Entende? Que corrobora um pouco com a inveja. Às vezes a coisa não é nossa, você pensa assim, não se apropriar. A gente pensa assim, roubo. Né? Mas não é só roubo. Às vezes pode ser outras questões. Será que a gente tem que... roubo material, né? Eu tô falando. Mas vamos pensar. Será que a gente tem que, às vezes, estar numa posição? Então você tem características para estar trabalhando como um técnico numa indústria. Técnico mecânico, por exemplo. É o que tu estudou e tu é muito bom técnico mecânico. Mas aí você quer porque quer ser um engenheiro. Mas será que você tem capacidade para ser um engenheiro? Tu estudou para isso? Tu vai estar apto? Tu vai pagar o preço de subir na tua carreira, que vai ter mais cobrança, mais responsabilidades?
Mas tu quer o outro, tu quer do outro, aí tu passa a rasteira no outro. Pô, mas tá certo fazer isso, passar uma rasteira no outro para querer pegar a vaga dele? Não, né? Então, pegar o que é nosso. E aqui é um pouco difícil e é uma discussão mais complexa quando a gente vai olhar a questão macro. Entende? Nesse mundo aqui que é pensado para ter tanta escassez e tal. Mas vamos pensar nos valores espirituais. Tem? Vamos pegar o que é nosso. O que não é nosso, não vamos pegar. Tem? Então, eu gosto muito daquela história aqui, só para contextualizar, entender um pouco o meu ponto. O mestre budista, o cara chegou querendo desafiar o mestre, brigar com o mestre. E aí o mestre falou, não vou brigar contigo. E ele vai e começa a xingar o mestre, ele briga com o mestre e fala atrocidades. E o mestre, tranquilão. Aí chega um ponto que o cara cansa de xingar o mestre, ele vira as costas e vai embora. Aí o discípulo pergunta, mestre, por que tu não reagiu em momento nenhum? Ele te xingou tanto tempo de tantas atrocidades. Ele falou, meu discípulo, ele queria me dar um presente. Que é xingamento, discussão, briga, discórdia. Eu não quero esse presente. O que ele teve que fazer? Ele teve que levar embora. Eu tô aqui, ó, tranquilão. E ele tá indo embora aí, ó. Mais irritado, mais nervoso, mais rancoroso, mais triste, porque querendo se provar e não se provou. Muito pelo contrário, só reafirmou a limitação dele. Tem? Então olha que interessante. Porque eu pegar o que é nosso. Um conhecimento espiritual. Um conhecimento de a gente entender. Pô, peraí. Será que eu tô efetivamente fazendo o que é pra mim fazer e não querendo fazer uma missão do outro? Será que efetivamente eu tô evoluindo nas coisas que eu preciso evoluir, estudando as coisas que eu preciso estudar, refletindo, raciocinando, estando atento às coisas que eu preciso estar atento? Porque às vezes a gente, né, perde muito foco. É pra gente estar cuidando, por exemplo, da nossa vida, a nossa missão primária. Tá cuidando de nós. E aí a gente fica preocupado com questões macro. A economia global, não sei o que. Tá, mas tu tá cuidando da tua vida? Mas é porque teve a guerra de não sei o que. Mas tu tá buscando ter um ambiente de amor na tua casa? Mas a guerra lá na Ucrânia, não sei o que. Mas e na tua casa? Que é onde tu tem acesso? Então fazer o que é nosso, não pegar do outro. Então não pegar lá, que o outro tá em guerra, o outro tá sofrendo. Não, mas tu tá resolvendo o teu? Tem um ambiente de amor à tua volta. Tem. Aí você vai poder se preocupar com outras questões. Senão aí você fica preocupado com outros e não cuida do teu. Né? E aí cuidado do que é o nosso, não do que é o do outro. Né? 7. Respeitarmos e amarmos nosso próximo. Aqui, óbvio, né? A mesma coisa da número 2, a importância do amor, do respeito ao nosso próximo, né? Que não precisamos debater muito, a mesma coisa que eu falei do segundo ponto ali, né? A importância do amor, da importância do amor para nós, e a mesma coisa para o nosso próximo. Então, se eu consigo ter amor para mim, eu vou conseguir ter amor para o nosso próximo, né? E o último ponto que Rafael fala, né, na palestra, que a gente tem que passar por isso, por esses pontos e trabalhar e atingir todos eles para a gente conseguir a felicidade, sejamos simpáticos. Aí quando eu vi essa aqui, eu falei, pô, sejamos simpáticos. Nossa. Aí eu pensei e falei, claro, porque um cara mal-humorado não tem como ele ser feliz. Um cara mal-humorado, ele não vai estar apto, estar aberto. Existem personalidades diferentes, pessoas que são um pouco mais intrusivas, outras que são mais expansivas. Mas se você for um cara fechado pro próximo, não interagir com o teu próximo, como é que você vai ser feliz? Nós somos seres humanos que são seres sociáveis, nós precisamos da socialização. Tanta gente precisando socializar e aí ficam mergulhando nessas redes sociais, tudo, que deixam ainda mais carentes, ainda mais fragilizados emocionalmente, porque nós precisamos do contato físico, nós precisamos do olho no olho. Não adianta ficar só aqui no videozinho, por exemplo. Não adianta ficar só vendo Instagram, aquilo ali não substitui a vida real. Né? Então, pra gente ter um ciclo de amizade saudável, pra gente ter uma companheira, um companheiro, pra gente ter uma harmonia entre amigos, harmonia entre familiares, como é que nós vamos ser se nós somos rancorosos? Estamos guardando rancor. Aí somos grossos. E aí não amamos a nós mesmos, logo não vamos amar os outros. Pô, então ser simpático, olha isso. Pra gente ter aquele ditado, um sorriso abre portas. Então pra gente tentar fazer a coisa ser mais leve, né?
E aí, terminando tudo isso, ele vai, na palestra dele, vai continuar. Eu já me antecipei um pouco, né? Já falou, aí ele vai falar da importância de se estudar, de se aprofundar nos conhecimentos espirituais, nos outros conhecimentos também. Para quê? Para se quebrar dogmas, quebrar paradigmas. Eu comentei isso antes, né? E aí ele vai trazer um ponto também do universalismo que é bem interessante, que é o seguinte, ó. O universalismo não terá um líder. Ele estará aberto a todos que queiram aprender e evoluir. Entende? Então, dentro do universalismo não vai ter essa dinâmica, preciso de um papa, que é o... Não, cara, é todo mundo sendo mestre de si mesmo. Teremos pessoas com mais conhecimento para nos guiar e nos ajudar, óbvio. Tem? Mas não colocá-lo nessa posição, não é assim, ai nossa, então aí eu vou idolatrar Chico Xavier. Não, Chico Xavier é um espírito evoluído que fez uma missão lindíssima. Mas ele é nosso irmão, da mesma maneira que Jesus. Tem? Não é para ser idolatrado, não é para ser endeusado. Não. Não, é só o nosso irmão. E aí nós temos que olhar esses exemplos, desses nossos irmãos e irmãs muito mais evoluídos que nós, que nos ensinam cada um a sua maneira, cada um ao seu momento, lições para nós, para quê? Para nos melhorarmos. E não para termos um líder, alguém que vai ter que seguir e ter que perguntar, como a gente às vezes vê, por exemplo, nos evangélicos, aí tem que perguntar para o pastor tal coisa. Não, cara, tem que parar, pensar e refletir. Faz sentido essa minha dúvida? Tem? Ah, como é que faz? Pô, tem que estudar para quê? Para se ter isso. Essa autonomia. Tem? O universalismo, ele abre essa porta também da autonomia, porque nós temos que ser mestres de nós mesmos. Porque se a gente ficar o tempo inteiro dependendo do próximo, do próximo, do próximo, do próximo, do amiguinho, e se esse amiguinho, se você está acompanhando os livros de John Violin, os estudos da trilogia da Revelação Cósmica, tu vai ver isso. Vários momentos, né? O que acontece um amiguinho ou 5 amiguinhos da elite, ou do poder, ou do império, da monarquia, que entram em sintonia com os trevosos. O que acontece? É milhões que se desviam do caminho, milhões que acumulam um monte de karma. Então, se aqueles milhões estivessem tomando autonomia para si, de pensar, de refletir sobre os temas, sobre os pontos, o que faz sentido para eles ou não, quanto sofrimento eles iam deixar de seguir? Porque se aquele amiguinho, se todos nós olharmos de referência Jesus, então, vamos seguir o amiguinho? Vamos seguir o mestre? Ah, maravilhoso, mas é isso que nós fazemos? Não é. E mesmo se a gente fosse seguir Jesus, nesse nível de dependência, também não ia ser legal. Por quê? Porque Jesus quer que nós sejamos livres, como Ele é. Claro que é um espírito muito mais evoluído que nós, né? Tem. Só para dar um exemplo, ele está num outro patamar. Tem. Mas ele chegou naquele nível de patamar evolutivo, por quê? Porque ficava dependendo dos outros. Ele falava assim, nossa, eu estou encarnado nesse planeta, aí eu preciso falar com o líder religioso para definir como me conectar a Deus. Não. Ele com certeza passou por essa fase. Por isso que ele chegou nesse nível de evolução e se conecta a Deus diretamente. Ele não precisa de alguém para ser o intermédio, para se conectar à fonte. Tem. Então, toda essa questão do estudo, do aprendizado, além de nos habilitar a nos ser mais felizes, vai nos habilitar ao que é estudar, progredir e assumirmos o nosso protagonismo da nossa vida, deixando de ter essa mentalidade de servidão, estou num sistema onde o rico toma as decisões e eu sirvo aos interesses dele. Então o rei decide que vamos plantar milho, então eu vou começar a plantar milho. Tá, mas será que faz sentido plantar milho? Será que precisa plantar milho? Não, não importa, porque o rei mandou. Porque o presidente da empresa mandou. Mas e para a nossa vida? A gente não pode ter isso. A gente tem que se libertar. O universalismo crístico vem, graças a Deus, nessa nova fase, nessa nova época, onde nós vamos nos libertar. Chega de escravidão, chega de estar preso. Tem? E aí vai passar pelo processo de nos libertarmos das nossas consciências, o processo do amor, o processo de entendermos as leis de Deus e o processo de estudarmos todo o contexto físico, espiritual, científico, filosófico. Para quê? Para nos tornarmos autônomos.
né? Entende? Então ele vai explicar essa dinâmica. Então, você está estudando ali pelo livro, pensa assim, será que vai se ter toda uma estrutura hierárquica? Não, não, não. Tem? Vai se ter momentos de estudar ainda, né? De estudar, não, de, de, de comunidade. E pessoas que às vezes estudam mais, que vão fazer palestra e tudo mais, mas não é toda essa coisa de hierarquia de poder, não, que vai ser o atendente, aí vai ser o supervisor, aí vai ser o gerente. Não, não, não. Tem? Por quê? Porque é pra estar todo mundo. Até pra ter essa troca de figurinha. Se você. O vídeo já estourou um pouquinho, 40 minutos, mas só pra fechar. Se vê o conceito de estudo da escola base, se você tiver interesse, faz a pesquisa, escola base. E tu vai ver que é isso. É o aluno da quinta série, às vezes ensinando o aluno da terceira. Por quê? Porque todos estão entendendo que são alunos e que esse tem mais conhecimento vai ajudar esse daqui. Tem? Então não tem essa coisa da... Existe, obviamente, que tem que ter um professor, tem que ter alguém com mais conhecimento para guiar, para orientar, mas vai dando essa autonomia do aprendizado. Entende? E eu acho que essa é a sacada muito importante, que quando o Rafael vem nos ensinar isso. Pra gente não terceirizar para o líder, eu vou esperar então o Chico Xavier reencarnar de novo, porque aí ele vai trazer novos conhecimentos espiritistas para eu aprender os novos conhecimentos. Não! Eu vou agora tentar aprender. Tem. Não vou ficar esperando o Chico Xavier reencarnar, entende? Aí tem que vir, né? Aí ele fala, não, agora eu reencarnei como, sei lá, como uma mulher Rosângela. Eu sou a reencarnação de Chico Xavier. Aí a Rosângela fala, né? Aí que a gente vai ver o que ela vai falar. Não, cara, vamos agora já aprender a ter essa autonomia do aprendizado, essa autonomia de cuidarmos da nossa evolução, de cuidarmos, de trabalharmos para nós nos religarmos a Deus e não ficar nessa passividade de vou esperar Deus botar o livro no meu caminho, aí eu vou ver se eu vou ter tempo para ler, porque é tão corrido, né? Não sei se vou parar o Instagram, se parar o TikTok para ir ler, aí depois eu tenho que ver se tem alguém que será que vai falar do livro, será que é um livro popular? Se não for popular, não vou ler. Tem que ser um livro que é popular. Tem que ser, cara, não é esse pensamento. Ele também, pensamento de tomar rédea da sua vida, de estudar, de aprender, se tornar uma pessoa melhor e ter essa autonomia de cuidar da sua evolução espiritual, né? E aí ele vai finalizar o capítulo aqui com uma história do... Ele vai contar que a história do peixe vermelho, mas que no final dos contos é a mesma lógica do mito do Platão, né? Da caverna de Platão. Comentei um pouquinho cedo e só para ser bem breve, para não perder o contexto aqui, mas não vou entrar muito no mérito, porque ao longo de todo esse vídeo que eu já falei bastante sobre esse tema, mas a história do peixinho vermelho o peixe tá vivendo lá num lago onde todos os peixes são vermelhos e ninguém atravessa o lago. E aí ele vai e fala assim, não, eu vou atravessar o lago. Então enche lá o lago, ele vai nadandinho e chega no mar. E quando ele chega no mar, ele vê tudo quanto é tipo de peixe, de cor, de tamanho, aí vê o polvo, e aí vê o tubarão, e aí vê a baleia, e ele vê aquele mundo maravilhoso. Ele volta pro lago dele e fala, gente, vocês não acreditam, existe muito mais do que esse lago. E aí todos os outros peixes riem dele, debocham, ridicularizam. Fala, nunca, até parece, tu acha que tem o quê? Um peixe que é gigantesco, o tamanho de uma baleia? Mas nunca. Olha aqui no nosso lago, como é que vai caber uma baleia? Vai ter um peixe que tem 8 tentáculos, é um polvo? Mas nunca. Imagine, um peixe não, né? Mas só para entender, né? Um animal marinho, vamos corrigir aqui, um animal marinho com 8 tentáculos. Cara, nunca, esse aí tá maluco, até parece. Aí expulsam ele do lago. Aí ele volta pro mar. Ele tá tocando a vida dele felizão no mar. Vem uma seca. E o lago seca. E os peixes morrem, por quê? Porque eles estavam presos ali. Entende? Então o aprendizado para nós, para fechar aqui, é essa dinâmica. A importância da gente evoluir, progredir, para quê? Para não morrer lá na seca. Porque se eles tivessem escutado, falaram, sabe uma coisa? Pô, vou aprender. Existe o mar mesmo? Eu quero ir lá conhecer. Eles não iam ter morrido na seca, por quê? O que é essa metáfora de morrer na seca, né? É o quê? É dor, é sofrimento. Não iam passar por dor e sofrimento, por quê? Porque iam se abrir para o novo. E ia ver que ia ter talvez um lugar muito melhor do que o lago. E aí o cara fica fechadinho no lago,
Às vezes está no conforto, porque eu não quero estudar, não quero aprender, não quero me evoluir. Entende? Mas é isso, gente. Então, desculpa pelo atraso do vídeo. Vocês sabem que eu gosto de mirar fazer um vídeo de meia hora. Mas bastante coisas pra gente refletir e comentar aqui hoje, né, gente? Ó, a gente finalizou os 3 pilares do universalismo crístico. Eu acredito que se você está acompanhando comigo, você viu que interessante, que bacana. Sugiro fortemente que você reveja a parte 3, a parte 4, talvez até essa parte 5 de novo, para meditar, para refletir um pouco sobre isso, porque é realmente muito importante esses 3 pilares para entender o novo que já está aqui já. Ele não está chegando, não, ele já está aqui. Entende? Porque isso daqui na verdade já é velho já. Porque a revelação cósmica, nós vamos avançar este conhecimento. Entende? Por quê? Porque a gente vai levar todo esse conhecimento do universalismo crístico cosmicamente. Porque nós não somos só Terra. Nós estamos no universo, nós temos infinitos planetas, infinitas humanidades. Né? Mas não vou entrar no mérito aqui. O importante entender é a minha recomendação. Reassistir a parte 3, 4, 5 para rever cada um dos pilares do universalismo crístico, que é importantíssimo. E aí, nos próximos vídeos, nós vamos avançar agora além dos 3 pilares. Então a gente já viu com bastante detalhe, graças a Deus, bastante detalhe em cada um desses pilares. Fizemos uma reflexão e agora nós vamos avançar um pouco mais neste conhecimento, tá? Pelas minhas anotações aqui, eu imagino que vai mais algumas partes ainda, tá? Mas vamos ver como é que vai andando, tá bom, gente? E é isso daí. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por acompanhar o vídeo, tá bom? Até a próxima.